Olá a todos, estamos aqui novamente, espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos dar início ao conteúdo de História Moderna. Nos últimos vídeos, nós tratamos a respeito do período medieval, fizemos um resumo geral, e logo em seguida a gente falou um pouco dessa transição. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui inicialmente do período moderno em si, e depois nós vamos seguir uma série de vídeos aí de conteúdos ligados à era moderna, tudo bem? Quando a gente fala de Idade Moderna, nós estamos tratando de um período histórico entre o período medieval e a era contemporânea. Lembre-se que Idade Média foi aquele conteúdo dos últimos dois vídeos. E História Contemporânea é o período que nós vivemos hoje. Então nós estamos falando de um período histórico que foi ali em 1453, com a queda de Constantinopla, dominada pelos turcos otomanos, até 1789, com a Revolução Francesa. O período moderno ele vai representar essa série de mudanças do ponto de vista político, social, cultural, religioso, tá? Uma série de eventos históricos vão marcar essa era, que lá na frente vai culminar com a chegada da burguesia que a gente falou lá nos últimos vídeos. Por isso que é importante que se veja os últimos vídeos, tá, pessoal? É importante que se assista os últimos vídeos, porque um vai puxando o outro, porque um vai contribuindo com o outro, ok? Então, a Era Moderna é esse período que sucede à Idade Média. É importante a gente ter essa visão geral dessa linha do tempo para que a gente não se perda, para que a gente saiba contextualizar, saber de que era nós estamos falando. Então nós estamos falando de um período ali do século XV até o século XVIII, 1450 e pouco a 1789. A gente inicia o primeiro conteúdo de Era Moderna falando a respeito do Renascimento. Um conteúdo simples, aqui dá pra gente ser bem objetivo. Renascimento, eu falo da palavra renascer. O que a gente lembra? O que é renascer? Renascer significa dar uma nova vida, né? Nascer novamente. Renascer o quê? Resgatar o quê? Dar uma nova vida ao quê? O Renascimento ele vai revalorizar, o Renascimento ele vai buscar retornar para essa época aqui, história antiga. Olha só, nós estamos falando da época moderna e eles vão querer resgatar a cultura da era antiga. A era moderna vai querer resgatar a cultura da era antiga. Professor, e a medieval? Eles vão desprezar a Idade Média. Sabe como é que eles vão chamar a Idade Média? Idade das Trevas, período obscuro. Isso está certo, professor? Não está certo, tá, pessoal? Isso aqui foi um olhar preconceituoso, um olhar apaixonante que essa época teve sobre o período medieval. Eles vão fazer esse resgate à antiguidade clássica, mais especificamente à cultura greco-romana, isto é, aos gregos e romanos, buscando resgatar o que eles entendiam como um progresso da sociedade, um progresso da política, um progresso da cultura. Então os renascentistas, eles vão renascer com a cultura da Grécia e de Roma, lá do período antigo. Cuidado, não é renascer com a cultura medieval. Tem muito peguinha, né, que a gente observa por aí e tal. Ah, vão renascer o período medieval. Nada disso. É claro que, historicamente falando, a gente sabe que não é uma ruptura total. O Renascimento ele também vai tomar algumas questões da Idade Média. Só que na cabeça deles não. Para eles, na época, eles não tinham nada a ver com a Idade Média. Era tudo resgatando do período antigo e dando uma nova interpretação, uma nova visão. Tá bom? Então eles vão desprezar esse período medieval, vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Esse termo está errado, não pode ficar sendo utilizado, porque ele foi criado, ele foi instituído com esse teor de preconceito, com esse teor de desprezar o período medieval. Mas, professor, por que eles desprezavam o período medieval? Simples, a nova visão que eles tinham de história, a nova visão que eles tinham de cultura, de política, de sociedade, queria valorizar agora o homem como centro do mundo. Essa aqui é a figura clássica, o homem vitruviano, símbolo clássico da cultura humanista renascentista. Colocar o homem no centro de tudo, no centro do mundo. Na Idade Média, quem é que era o centro de tudo? Deus.
Significa, professor, que os renascentistas são ateus? Negativo. Tem muitos renascentistas ligados à igreja. Acontece que, a partir de agora, eles vão começar a ter uma nova visão. A gente não pode atribuir tudo a questões divinas, a gente tem que também atribuir as responsabilidades humanas. A gente precisa entender que a razão humana, ela explica os fatos. Não adianta a gente somente atribuir as coisas a Deus. Por exemplo, se eu olho para essa parede que está atrás de mim aqui, não adianta eu falar assim, ela é verde porque Deus quis. Eu preciso fazer uma explicação científica, artística, para explicar como essa parede chegou à cor verde. Então, eles tinham essa preocupação em não justificar tudo somente pela questão divina. Tá? Então, isso nós chamamos aí de antropocentrismo, colocar o ser humano no centro do mundo. E o racionalismo é valorizar o conhecimento científico, o conhecimento racional. Então, os renascentistas foram esses povos que resgataram a cultura lá do passado, trouxeram com uma nova visão, buscaram uma nova interpretação, valorizaram o homem em si, o ser humano, e colocando no centro do mundo, e também o conhecimento científico, racional, em detrimento de qualquer explicação teológica, religiosa. Eu trouxe aqui para vocês também alguns renascentistas, são vários, esses aqui só são 3 exemplos básicos, tem muitos outros. Eu trouxe Maquiavel, traz uma interpretação, por exemplo, do ponto de vista político. Ele tem uma célebre obra chamada O Príncipe, que ele vai dar uma espécie de tutorial, de manual sobre a arte de governar, que é chamado O Príncipe. Essas orientações de como um líder tinha que governar, de como um líder tinha que tomar partido diante de um governo, para que ele pudesse ser responsável, para que ele pudesse ter autoridade e tal. Leonardo da Vinci, já ouviram falar, inclusive ele é o autor dessa obra do Homem Vitruviano, um clássico do Renascimento. Leonardo da Vinci é um artista, um poeta, um escritor, um pintor, um arquiteto, importantíssimo para a história, inclusive pintando igrejas, pintando uma série de obras, como a própria Mona Lisa. Então ele traz essa contribuição mais artística. Galileu Galilei traz essa inovação científica. Ele vai comprovar aquela teoria de Nicolau Copérnico, do heliocentrismo, isto é, o Sol no centro do universo. Naquela época existia uma ideia de que poderia ser, por exemplo, o planeta Terra, o geocentrismo, o centro de tudo. Né? E eles vão trazer essa nova teoria, essa nova ideia de que, na verdade, é o Sol. Isso vai custar a eles uma certa perseguição, negação, mas depois, ao longo da história do período moderno, eles vão tendo essa aceitação, mas inicialmente com uma resistência fortíssima da igreja. Essa aqui é a primeira parte a respeito do Renascimento. É bem simples mesmo. O que nos interessa pontualmente só são essas características. A gente não precisa se aprofundar mais do que isso. Agora a gente vai falar no próximo vídeo a respeito das reformas religiosas. Até logo.